Hoje a gente vai falar sobre a face de Deus no hinduísmo encarnado na Terra. Tem algum palpite? Vamos falar sobre Krishna, uma entidade, uma deidade, uma divindade extremamente amada pelo hinduísmo e por muitas pessoas para além dele. E qual representação, qual impacto e qual a história dessa figura que tem adeptos no mundo inteiro? Continue com a gente para aprender um pouquinho mais. Você deve ter encontrado alguém, Hare Krishna, às vezes até durante algum passeio, ou em alguma viagem, ou circulando pela cidade. Eles são reconhecidos com ausência de cabelo e um pequenino tufo de cabelo preso em rabo de cavalo. A ausência dos pelos na cabeça é um despojamento que também simboliza a união dessa presença do Deus encarnado na Terra. Krishna é a 8ª encarnação de Vishnu aqui no ambiente terrestre. E a gente pode fazer uma correlação muito prática a respeito disso. Uma correlação com o nosso Jesus e o cristianismo. Mas eu quero te contar uma história sobre ele. Antes disso, quero te pedir, se você está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações para você receber o aviso de toda semana um vídeo novo e aproveita esse momento, já clica aqui no joinha e dá um like. Não custa nada para você e é super importante para a gente aqui do Grupo Universo de Luz. Então eu vou contar um pouco da história dessa encarnação de Vishnu. Você sabe quem é Vishnu? Ah, você nem sabe? Tem um vídeo aqui específico sobre isso. Vishnu pertence a Trimurti, a Santíssima Trindade, que contempla Brahma e Shiva. Então vale a pena você assistir esses vídeos depois que você terminar esse aqui, para você compreender um pouco mais sobre esse relacionamento de divindade e encarnação. Então, Krishna é a 8ª encarnação de Vishnu, que compõe essa trindade divina. Pois bem, diz que a seguinte história aconteceu. Havia um casal, Vasudeva e Devaki. Devaki era irmã do rei. Esse rei chamado Kansa, um rei malvado, dominador, despótico. Eu sei que nesse casamento, como acontece muito na Índia, depois da celebração há uma pequena peregrinação, como um certo desfile. Agora imagine isso sendo membro da família real. Ele vai conduzindo esse cortejo, Kansa ouve o seguinte recado: se prepare, porque a sua irmã Devaki terá o 8º filho para lhe destronar e assim encerrar esse seu império maligno. Quando ele ouve isso, ele toma um desespero tão grande, diz: bom, eu irei matá-la. E pega a própria irmã pelos cabelos para pôr fim à sua vida. Mas o seu marido, Vasudeva, diz: não faça isso, por favor. Ele disse: você não sabe o que eu acabei de ouvir. Acabei de ouvir que o 8º filho de vocês irá me destronar. Então vamos evitar esse problema encerrando a vida da minha irmã. Eu sei que Vasudeva, com uma boa conversa, consegue convencê-lo de não matar a própria irmã. E fizeram o seguinte combinado: cada filho que tivermos, a gente entrega a você e você faz o que quiser, mas mantenha a minha esposa viva. Bom, e esse foi acertado. E aí o Kansa, com medo deles fugirem com os bebês que poderiam nascer, prendeu eles dois em uma cela dentro do seu próprio castelo. E manteve a sua irmã e cunhados reféns dessa situação. A cada filho que nascia, então Vasudeva e Devaki entregavam para Kansa e ele matava os seus filhos. Um após o outro, 7 filhos nessa situação. Até que a 8ª gestação, aquela já prevista, que viria a ser o futuro rei, que iria destronar aquele malvado, ela começa a despontar. E os seus pais ficam extremamente nervosos e ansiosos, porque ela é a 8ª criança, a criança prometida, e eles não querem de jeito nenhum entregar para o seu algoz, que irá levá-lo à morte. Até que, durante uma visão, os pais recebem o seguinte recado: vocês farão o seguinte,
Logo após o nascimento dessa criança, vocês irão até a vila, em tal casa, e aparece a imagem da casa, e irão trocar os bebês. O bebê que estará lá, vocês irão trazer, e vocês vão levar o filho de vocês e deixar naquela casa. Os pais ficam aflitos, mas como é que a gente vai fazer isso, essa troca de bebês? Aí o próprio Deus diz, não se preocupe, está tudo acertado. Bom, chega o momento, a mãe dá luz ao filho, que é Krishna, e Krishna nasce com azul corpóreo brilhante, parecia a noite. Aquele corpo azulado noturno com várias pontas de estrelas brilhando por todo o seu corpo. Eles ficam deslumbrados com aquela beleza. E além dessa irradiação que emana daquele pequeno corpo recém-nascido, todos os guardas pegam no sono e as portas se abrem. Eles conseguem fugir. Então, Vasudeva e Devaki conseguem salvar Krishna. Devaki leva essa criança, troca na casa, traz o bebê que lá está e vem para cá. Quando Kansa sabe que sua irmã acabou de dar à luz ao 8º filho, se dirige até a masmorra onde se encontravam presos, porque eles voltaram seguramente tudo como se nada tivesse acontecido. E Kansa vai se dirigir para liquidar aquele que teria sido predestinado a destroná-lo. Pega o bebê então para açoitá-lo, jogaram de novo à morte. Quando esse bebê vira um homem adulto, em imagens flutuando, e diz: você pensa que você conseguiu enganar o projeto divino? Não, eu sou aquele que veio te dizer que nós conseguimos vencê-lo. A criança abençoada, Krishna, está a salvo. E aí, ele se desvanece nessa imagem e ele não tem mais nada o que fazer. Kansa fica esperando o momento em que nosso amado Krishna virá resgatar o trono para a luz, e isso acontece depois de uns anos, depois que ele se torna um jovem adulto. Essa é a primeira referência que a gente tem a respeito de um Deus encarnado. Por que a primeira? Porque essa história é contada há mais de 5.000 anos. E a referência que nós temos de Jesus Cristo é de 2000 e alguma coisa. Então a gente tem aí, em todo esse processo, é importante a gente saber que essa referência a respeito do Deus absoluto, né? Do Deus maior de todos, no caso Vishnu, descendo a forma humana, vestindo-se de Krishna, muito similar a Deus Pai e a Deus Filho, numa alusão a Jesus Cristo. Então, essa é a história de Krishna. E por que ele tem tantos adeptos? Porque ele seria a própria representação do Deus maior na forma encarnada humana. E a gente vai ver ele no Mahabharata, que é um dos maiores clássicos que a gente tem do panteão hinduísta, de todos os ensinos, de todo épico, que é a história do hinduísmo, e vale a pena aqueles que se interessarem mais, estudarem mais sobre o Mahabharata, que é fantástico, e como Krishna orienta Arjuna. É um épico em que Arjuna é o herói, orientado pela sabedoria de Krishna. Fica aí a sugestão. Agora vamos aprender um pouco mais sobre os simbolismos da sua imagem e representações. Vamos juntos. Krishna tem no enfeite da sua cabeça uma pena de pavão, que representa a beleza implícita, a sua sabedoria ali contida. A gente vai ver que o rosto de Krishna, ele é assim assexuado, ele não transmite se é masculino ou feminino, transmitindo para todos nós uma neutralidade e uma beleza ímpar, singular. A palavra Krishna significa azul, azul escuro. E a gente vai ver que o corpo dele também, nas suas representações, tem um tom azulado. Isso sinaliza a sua origem celestial e significa a luz que emerge da escuridão. A gente vai observar em algumas imagens de Krishna que ele tem aqui o terceiro olho aberto, que é o Tilak, dizendo que nós precisamos manter a nossa energia concentrada. Então é uma força
perfeita para você invocar para os estudos, para dedicação, concentração em algum trabalho, em alguma pesquisa, alguma coisa que você deseje para trazer principalmente um progresso para o mundo. Krishna, ele nos orienta muito a romper os maus hábitos. Essa é a grande batalha que Arjuna enfrenta no épico Mahabharata, romper os maus costumes e adotar uma vida de virtudes. A flauta representa a musicalidade divina. É preciso a gente entender que também no hinduísmo a percepção de que a primeira coisa que foi criada seria o som. Então o primeiro som, o som primordial, que é Om, né? Então a gente vai ter muita referência ao longo de todo o panteão, músicas, mantras, bija mantras, invocando dentro de nós essa forma de sintonizar. Então Krishna está com a flauta. Além disso, a flauta simboliza o coração humano que foi feito oco, livre de pensamentos mundanos, no caminho para atingir a iluminação divina. Bom, a gente já aprendeu um pouco que essa força incrível, essa encarnação de nosso amado Vishnu, com o nome de Krishna, ele deve ser chamado, trazido para as nossas vidas para termos concentração, determinação, proteção, mas a gente precisa estar vestido e agindo dentro da verdade. Um dos nomes e atributos mais prevalentes nessa força divinal é a verdade. Seria o Deus da verdade, seria a própria luminosidade dessa força sublime que faz tudo acontecer e se revelar. E como então a gente vai se associar à energia de Krishna? Bom, o incenso de cedro ou olíbano, ou um aroma também, pode ser um óleo essencial. O mantra é o Mahamantra. Provavelmente você já ouviu o mantra de Krishna, né? Que é Hare Krishna. E ele tem um nome chamado Mahamantra. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar versões fantásticas desse mantra maravilhoso, sempre com energia voltada para cima, alegre, positiva. E para você se conectar, você pode colocar esses aromas, deixar tocando esse mantra e fazer o mudra, que é o mais simples de todos, aberto assim, tá? Disposto a receber a luz da verdade, denominada Krishna. O chakra, a gente vai ver na representação de Krishna, ele tem um dedinho assim, rodando um disco. Esse disco representa todos os chakras. E ele traz também na sua extremidade, naquela ponta do dedo, mostrando a luz que carrega tudo para pacificar, para cortar o negativo, mas sobretudo para trazer a luz da verdade que clarifica, harmoniza e pacifica. Tenho certeza que você gostou desse vídeo, assim como nós de fazê-lo também. Afinal, a gente está falando de Krishna, essa energia divina, o próprio Deus da verdade. Então, que tal você dar o seu like aqui, que é super importante para todos nós, e também você enviar esse conteúdo para alguém que de repente pode ser um Hare Krishna, acrescentar mais ou tem simpatia, curiosidade pelos deuses do hinduísmo. A gente se encontra no próximo vídeo desse especial. Namastê!